Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Um Acorda Vascão duro, difícil, muito complicado de ser feito. Pois ontem, novamente pelo Campeonato Carioca, o Vasco da Gama frustra o seu torcedor. Um empate vexatório, em uma atuação vexatória contra o Sampaio Corrêa. Uma equipe fundada em 2006 que não disputa nem sequer a Série D do Campeonato Brasileiro. Essa é a realidade hoje do Vasco da Gama. Essa é a realidade hoje do time de Fábio Carille. Esta é a realidade hoje do elenco, formado por Pedrinho, Marcelo Santana, Felipe e companhia. E é claro, aqui nesse Acorda Vascão a gente vai falar muito sobre essa derrota que para mim é isso. É um empate com sabor de derrota para a equipe do Sampaio Corrêa. Trazer as palavras do técnico Fábio Carille na entrevista coletiva também, muito chateado com o resultado negativo. E além dessa, trazer muitas outras novidades, como por exemplo, a busca por Benjamin Garré, a venda do atacante GB e muitas outras informações. Entretanto, vascaíno, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas. Você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com o Acorda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã, o Fala Gigante pela parte da tarde e o Boa Noite Gigante pela parte da noite. Eu conto muito com a presença, o apoio de todos vocês, deixando aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de sua importância para o crescimento e o compartilhamento aqui do nosso conteúdo. Então, de verdade mesmo, a gente está mais do que nunca precisando. Não saia desse Acorda Vascão sem se inscrever e deixar o seu like. Show? Vambora então, vascaíno, sem muita enrolação, falar logo, né, sobre o nosso Vasco da Gama, que ontem enfrentou uma equipe. Eu não posso falar que é uma equipe ruim, que é um desrespeito grande, até porque a equipe do Sampaio Corrêa é uma equipe muito bem treinada. Nitidamente é uma equipe com movimentos coordenados, é uma equipe que se preparou taticamente para enfrentar o Vasco da Gama, que é um grande, né? Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo são os adversários a serem batidos do Campeonato Carioca. E o Sampaio Corrêa conseguiu ir bem, até porque, olhando as partidas do Sampaio Corrêa nesse Campeonato Carioca, conseguiu resistir ao Vasco da Gama com empate, conseguiu vencer o Botafogo pelo placar de 2-1 e empatar também com o Fluminense no placar de 0-0 ainda na primeira rodada. A única equipe grande que venceu o Sampaio Corrêa foi o Flamengo pelo placar de 2-0. Entretanto, eu acho que a gente se basear por Campeonato Carioca é muito ruim, porque estamos falando de uma equipe, meu amigo torcedor vascaíno, que jamais disputou uma Série D de Campeonato Brasileiro. Essa é a realidade do Sampaio Corrêa. Uma equipe que, volto a repetir o que eu falei com vocês lá na introdução do vídeo, foi fundada em 2006. Uma equipe que não tem nem 20 anos de fundação e que causou dificuldade para o Vasco ontem. E eu, Lucas, não consigo, me desculpe, eu, Lucas, não consigo engolir isso. Como o Vasco, ele não consegue vencer o Sampaio Corrêa, que tem pouquíssima tradição. Olhando para o futebol, para o cenário do futebol brasileiro, nenhuma tradição. Eu não consigo me acostumar. Até porque, né, nem além, é até porque uma vitória ontem era essencial. A gente vinha batendo nessa tecla. O Vasco precisa vencer o Sampaio Corrêa para se classificar. Agora o Vasco depende de vitória em 2 clássicos, contra Flamengo e Botafogo. Que me desculpe, não vai acontecer. O Vasco não irá vencer Flamengo e Botafogo. O Vasco não irá se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca. Está escrito, está nítido para todos nós. O Vasco da Gama irá disputar a Taça Rio. E vai ser a primeira grande vergonha da temporada de 2025 para essa gestão do Pedrinho e companhia. Uma vergonha. E eu fico preocupado com a Copa do Brasil. Porque, meu amigo torcedor, do jeito que está indo, o Vasco da Gama tem totais condições de ser eliminado para o União Rondonópolis na Copa do Brasil. Não é loucura o que eu estou falando, não.
O Vasco ontem contra o Sampaio Corrêa, só para você ter noção, ele fecha a partida com apenas 2 finalizações no gol. 2 chutes no gol, certos. Que foi um chute do Jean Davi no final do jogo, um lindo chute, inclusive, e um outro que eu nem lembro. Nem lembro o outro chute que o Vasco deu ao gol. Teve mais posse, mas sem criatividade. O Vasco tinha a bola, mas não sabia o que fazer com a bola. Nitidamente, esse esquema que o técnico Fábio Carille implementou para o Vasco da Gama não está dando certo. Com o Jair, com o Tietê e mais um volante, que é normalmente Paulinho, ontem foi o Hugo Moura. Não está dando certo. Deu ruim. Muda. Tenta de outro jeito. Tenta de outro jeito. E sabe o que é mais revoltante ainda? É porque ontem, ao final do jogo, o vascaíno, que não aguenta mais toda essa situação, teve que aturar isso daí, ó. E me desculpe, uma palhaçada desse palhaço. João Vitor, a sua atitude foi de um palhaço, João Vitor. Com todo respeito a você, estive presente na sua entrevista coletiva no CT Moacir Barbosa. E para quem acompanha o meu canal sabe muito bem o respeito que eu tenho por todos os atletas que vestem a camisa do Vasco da Gama e todos os dirigentes. E até te peço perdão, porque eu não vou te chamar de palhaço não, mas a sua atitude foi de um palhaço. Se definitivamente você bateu boca com um torcedor, porque o torcedor estava criticando o Vasco da Gama, é uma atitude de palhaço. Agora, se te xingaram, se atacaram o seu CPF, ok. Aí é coerente você chegar e bater boca. Agora, se você está batendo boca com um torcedor, porque o torcedor está criticando, aí, meu amigo, não tem por que te proteger. Dê uma olhada aí, então, ó, no vídeo, né, que rolou ontem, após a partida do zagueiro João Vitor, batendo boca com torcedores do Vasco, após o empate com a equipe do Sampaio Corrêa. O torcedor vascaíno, assim, definitivamente só pode ser brincadeira, né, para não falar outra coisa. O vascaíno ele tem que ir até Saquarema, para aquele que não é local, ver uma partida ridícula do Vasco contra o Sampaio Corrêa e ainda tem que ver o zagueiro João Vitor batendo boca com ele. É tenso, é complexo, né? É a vida de cão do torcedor. E além do João Vitor, quem falou um pouquinho também sobre a partida de ontem, a gente, é claro, vai trazer aqui a vocês as aspas, foi o técnico Fábio Carille, que foi questionado por mais uma atuação ruim. A grande questão hoje para o técnico Fábio Carille é, definitivamente, será que esse sistema de 3 volantes não deu errado, Carille? Será que não chegou a hora de mudar? O Carille foi questionado e respondeu isso daí. A gente pegou uma equipe que marca, se fecha muito bem no 4-1-4-1, né? E tirando esses espaços. Então a ideia do jogo foi explorar pelos lados, né? O Paê até caindo aqui e conseguindo fazer a bola. Necessitamos de uma presença maior dentro da área, né? Jogadores que têm essa característica de pisar a área ali para que a gente possa aumentar, colocar mais bolas na área e aumentar a possibilidade da gente fazer gol. Achei que a circulação no primeiro tempo ela foi muito lenta, né? No segundo tempo foi isso que eu cobrei, a gente circulou mais rápido, conseguiu fazer com que o adversário balançasse na marcação, né? Mas no primeiro tempo assim, achei que a gente poderia ter acelerado mais o jogo. Meu amigo torcedor vascaíno, definitivamente é muito complicado, né? Duro, agora é foco total no Flamengo. Chega a dar medo de saber o que vem pela frente. Você realmente está confiante pro Vasco e Flamengo? Assim, perguntando na boa, tá confiante no Vasco e Flamengo? Deixa a sua opinião aí nos comentários, porque eu quero saber. E aí, para melhorar as coisas, né? Porque o Vasco não contrata ninguém. O Vasco não contratou um atacante ainda nessa janela de transferências. E ontem a gente teve a informação que o Vasco vendeu um atacante, tá? O Vasco acertou a venda do atacante GB. Atleta revelado nas categorias de base do nosso Cruz Maltino. Jogador de 20 anos de idade. Considerado uma das grandes promessas da nossa base. Foi vendido ao Fenerbahçe da
Turquia, um dos maiores clubes aí do futebol turco. O jogador já completou aí, né? Ou, aliás, o atleta vai completar 21 anos nesse próximo mês de maio. Ele que nasceu no dia 1º de... Aliás, ele já completou 20 anos agora, no dia 5 de janeiro de 2000... De 5 de janeiro agora, né? Que passou há um mês e pouquinho atrás. Um jogador que ainda tinha idade de sub-20. Um atleta que o Vasco... E aí eu acho que tenho aqui as minhas críticas a serem feitas. É um jogador que o Vasco poderia descer para que ele pudesse atuar no sub-20. É um atleta que ainda teria mais um ano de Copa São Paulo de Futebol Júnior. No caso, o GB poderia vestir a camisa do Vasco na Copinha de 2026, assim como poderia ter vestido a camisa do Vasco nessa Copinha de 2025. É um atleta que, pelo que eu, Lucas, vi durante toda a base, e creio que pelo que você também viu, caso tenha assistido a base e caso não tenha visto nos primeiros jogos profissional, nitidamente sabe jogar um bom futebol. É um atleta alto de 1,90 m, mas que tenha muita habilidade com a bola nos pés. Campeão durante toda a base, tá? Campeão do Sub-17, foi bicampeão carioca Sub-17, campeão carioca Sub-20, campeão da Copa Rio Sub-20, campeão da Copa Rio Sub-17, campeão da Recopa Carioca Sub-17, varreu o título durante todas as bases. Ele chegou no ano de 2022 despontando no Sub-17, tendo 22 gols em 39 partidas. Entretanto, ele acabou sofrendo realmente uma grave lesão no ano passado, que, de acordo com informações, interrompeu um pouquinho da sua evolução. Eu não vivo o dia a dia no Vasco da Gama, né? Isso é muito fechado. A gente não tem como saber como foi esse processo do GB. Mas dizem que definitivamente a lesão que ele teve, que ele rompeu os ligamentos, né? A lesão semelhante à do David, do Paulinho, do Jair, acabou interrompendo um pouquinho esse processo de evolução do GB. Mas pelo que eu vi dele no Campeonato Carioca, era um atleta muito saudável fisicamente, que poderia atuar tranquilamente. Mas o Vasco entendeu que era melhor a sua venda. Então o GB está se transferindo para o Fenerbahçe, já viajou, tá, para a Turquia. O Marcelo Risadinha, né, o Marcelo Santana, viajou com o atacante para a Turquia, né, para acompanhar o jogador. E foi o que eu falei com vocês no pós-jogo de ontem. O Marcelo Santana, quando foi para comprar o Bruma, contratar o atacante para português, ele não viajou para Portugal, mas para vender o GB para a Turquia, ele fez questão de viajar para a Turquia, né? Um pouquinho complexa aí também essa situação. Então o GB ele vai ser vendido ao Fenerbahçe, entretanto ele vai ser emprestado ao Kazimpaşa até o meio do ano, um clube do futebol turco de menor tamanho, né, para se adaptar durante esse período de 6 meses ao futebol da Turquia, e logo em seguida vai novamente se apresentar aí ao Fenerbahçe. Ele vai assinar com o Fenerbahçe um contrato de 5 anos, mas logo no primeiro momento será emprestado aí para o Kazimpaşa. Contrato de 5 anos com o Fenerbahçe, realiza exames médicos hoje, terça-feira, com o clube turco. O que eu quero saber, sinceramente, nesse momento, é quanto o Vasco vai ganhar com essa venda. O GB é um jogador que tem uma multa de 332 milhões de reais, tá? Assim, eu acho que pela idade dele, por ser um jogador ainda com idade de sub-20, o GB não pode ser vendido por menos, é a minha opinião, por menos de 30 milhões de reais. Por menos de 30 milhões de reais. Se o GB for vendido por menos de 30 milhões de reais, é um absurdo. A gente vai ter informação desse valor hoje. E se for menos de 30 milhões de reais, eu vou fazer um vídeo especialmente amassando, atacando essa gestão do Pedrinho. Porque é uma promessa do Vasco. É um ativo. Ontem o técnico Fábio Carille, eu não vou trazer o vídeo aqui, mas ele foi perguntado sobre a situação do GB. Ele disse que não sabe de nada, mas que o jogador para exercer a função de um camisa 9, sendo o reserva do Verratti, que era essa a função do GB, é o Ryan. Então, nitidamente, o Vasco pode estar vendendo o GB para não precisar vender o Ryan. Ok, mas volto a repetir, o GB tem que ser vendido por um alto valor. Menos de 30 milhões de reais pelo GB é loucura. Loucura. Então espero que tenha sido um bom negócio, tá? Espero que tenha sido um bom negócio. Mas enfim, Vasco perde GB e aí nitidamente é o que a gente traz a vocês. Fábio Carille revela que o jogador para ser o reserva do Pablo Verratti é o garoto Ryan, que está despontando aí
na seleção brasileira. Ontem marcou gol na vitória da seleção, salvo engano, contra a seleção do Paraguai pelo placar de 3-1. Tá jogando muita bola por lá. Vai se representar em breve aí o Vasco da Gama e tenho certeza que será uma peça muito útil. Infelizmente o Vasco perde o GB e a gente espera que consiga utilizar essa grana que virá do GB de uma forma legal, boa e que seja uma venda também boa para o nosso Cruz Maltino. Enquanto isso, enquanto o Vasco vende, não compra ninguém. Situação tensa, tá? Do nosso Cruz Maltino. Ser vascaíno definitivamente não é fácil, meu amigo. Deixa aí a sua opinião nos comentários se você concordou com a venda do garoto GB. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão. Apenas o primeiro vídeo dessa terça-feira. Já já a gente está de volta com o nosso Fala Gigante, trazendo ainda mais novidades e informações sobre o nosso Cruz Maltino. Que vamos, se inscrevam, compartilhem. E como a gente sempre fala aqui no nosso canal, saudações vascaínas.